A Lagoa TV realiza para sua empresa lives, comerciais, vídeos institucionais, reportagens, transmissões de eventos e vídeos de ofertas com mídia visual completa. Tudo isso para alavancar seu negócio ou seu evento. Lagoa TV. Ótimas ideias passam por aqui. Junte-se a nós! Olá, pessoas bonitas! Sejam bem-vindas à minha cozinha. Eu sou o chefe Maria Dias, esse é o programa Saudável Comigo. Hoje vamos falar dos benefícios do peixinho da horta. Tudo na minha cozinha tem um bom motivo, né? E no segundo bloco, Bora Cozinhar, eu vou te ensinar uma receita de tempurá sem glúten e sem ovo. Atenção, alérgicos de plantão, não podem perder essa receita. No terceiro bloco tem Conversa na Cozinha, vamos falar sobre punks, as plantas alimentícias não convencionais que vieram para ficar. Conheça, aprenda e comece a usar. Quer qualidade de vida e bem-estar? Fica aqui e vem ser saudável comigo. O peixinho da horta, Stachys bizantina, também conhecido como orelha de coelho e lambari da horta, é considerado uma punk, planta alimentícia não convencional. Ele ganhou o nome popular de peixinho não só por causa do formato alongado, mas principalmente, segundo dizem, pelo leve sabor de peixe quando empanado e frito. Ele é nativo da Turquia, Armênia e Irã e pode ser encontrado facilmente em regiões de clima temperado como planta ornamental. Na área científica, ele também pode ser encontrado pelos sinônimos de Stachys lanata ou Stachys olímpica, sendo uma planta herbácea e perene. O peixinho é capaz de crescer até 20 centímetros de altura e se desenvolve melhor em climas amenos que variam entre 5 a 30 graus. A literatura específica diz que no Brasil ele cresce mais facilmente na região sul, sudeste e centro-oeste em solos bem drenados e com matéria orgânica. Mas eu moro no litoral, que é bem quente e úmido, e consigo cultivar o meu próprio peixinho tranquilamente. Essas folhas gorduchinhas, com essa penugenzinha branca e delicada, são ricas em óleos vegetais e minerais, especialmente potássio, cálcio, ferro, além de possuir uma boa quantidade de fibras, substâncias que são imprescindíveis para a saúde do intestino. Um estudo publicado em uma revista internacional mostrou que as folhas e flores do peixinho têm propriedades que combatem o tumor cerebral, pelo menos em ratos, e o carcinoma no útero humano. Um outro estudo mostrou que o extrato, metanólico, que é um extrato do peixinho, ele apresenta atividade antioxidantes e que são substâncias capazes de atrasar ou inibir a oxidação das células sadias, protegendo o organismo de radicais livres. Os radicais livres, gente, são agentes oxidantes. Eles são moléculas que, por não possuírem um número par de elétrons na última camada eletrônica dele, eles são instáveis. Sendo assim, estão sempre buscando atingir essa estabilidade e eles acabam travando reações químicas de transferências de elétron que a gente chama de oxirredução com as células vizinhas. Apesar de ser fundamental para a saúde, quando em excesso, os radicais livres passam a oxidar células saudáveis como proteínas, lipídios e até o DNA. A importância dos antioxidantes está justamente no fato de que esses são capazes de regular a quantidade dos radicais livres no organismo. Nesse sentido, o peixinho pode ser uma alternativa saudável que tem potencial de prevenir os danos oxidativos dos radicais livres. É uma espécie pouco conhecida como alimentícia fora do Brasil. Parece que em sua região de origem não é tratada como alimentícia. Ao que tudo indica, o Brasil é o maior consumidor dessa planta. Quando assim empanadas, que é como as pessoas costumam consumir aqui, elas ficam bem gostosas, com uma textura bem crocante
e um leve sabor de peixe. Daí o nome popular peixinho da horta. Também o formato lembra um lambarizinho, né? Por isso alguns chamam de lambari da horta. Apesar de ainda pouco estudada quimicamente, a propriedade antioxidante que eu falei anteriormente deve-se à presença de algumas flavonas. Várias espécies desse gênero possuem óleos essenciais com ação antimicrobiana, o que pode ser útil também para a indústria e reforça o uso dessa espécie como alimento funcional, que além de funcionar, é muito gostoso e pode ser consumidas empanadas e fritas, embora a fritura não seja a melhor opção, mas de vez em quando, né? Essa forma mais tradicional porque é muito gostoso. Mas você pode usar em omeletes, em molhos, em risotos e aonde mais a sua criatividade te levar. De maneira geral, as punks, como o peixinho da horta, são alimentos alternativos que são boas fontes de nutrientes e acessíveis, que têm grande potencial no combate à desnutrição da população de baixa renda. O peixinho ele pode ser um dos alimentos que compõem uma dieta saudável, afinal, todos nós sabemos que um único alimento, né, sozinho não é capaz de combater a fome e nem a desnutrição. Para isso é necessário a gente viabilizar o acesso a uma dieta variada, com poucos alimentos processados e, é lógico, também compartilhar ainda mais informações como as que nós trazemos aqui no programa Saudável Comigo, a fim de promover uma melhor consciência alimentar. Essas plantas, elas deixam claro para mim o quanto nós perdemos, né, do conhecimento sobre o que é o alimento. A gente perdeu o contato com a comida, né? Quando houve esse boom das punks, isso me chamou a atenção, porque tem comida que literalmente dá na rua, ali no mato, e ninguém sabe. Eu me lembro da minha mãe fazendo coisas como serralha, flor de abóbora, broto de chuchu e outros para a gente comer quando eu era criança e era comum. Hoje não é mais convencional, né? Isso mudou porque nós fomos condicionados a comprar o que está disponível nas prateleiras de grandes supermercados ou mesmo nas feiras livres, né? O mercado ele oferece o que tem demanda, que é mais interessante para eles, né? Isso é bom para a economia deles, mas acredite, não é bom para a nossa economia e nem para a diversidade que vai sendo perdida, né? Então, para isso eu vou dar uma dica de como você cultivar o peixinho na horta da sua casa, porque aí é uma forma da gente contribuir, né, com a manutenção dessa diversidade. O plantio do peixinho, ele se dá por meio da divisão de toceiras. Então a gente separa os brotos da planta mãe, que devem ser plantados em dias frescos, diretamente no local definitivo, em canteiros a pleno sol e com solo com bastante matéria orgânica e bem drenados. Depois de 2 meses e meio, quando a planta atinge entre 8 e 15 centímetros mais ou menos, pode ser feita a primeira colheita. No próximo bloco, eu vou te ensinar a preparar uma receita incrivelmente fácil e gostosa de tempurá sem glúten e sem ovo, usando o peixinho da horta. Fica aqui que eu volto já com Bora Cozinhar. Olá, pessoas bonitas, estamos de volta e agora é hora de receita. Vamos fazer um tempurá sem glúten e sem ovo, você precisa aprender. Então, vamos deixar de papo, né? E bora cozinhar? Hoje tem receita de tempurá. Eu morro de vontade de comer tempurá. Aquela delícia crocante, saborosa, mas eu nunca posso comer por causa do glúten e do ovo. Mas esse problema acabou para mim quando eu descobri essa receita e se prepara para comer sem culpa e sem consequências esse tempurá delicioso. Eu vou usar o peixinho da horta para fazer, mas eu vou te ensinar a base para empanar, que é aquela massinha. Você pode fazer o tempurá com o que você quiser, os legumes que você quiser, tá bom? Para fazer o tempurá sem glúten e sem ovo, você vai precisar de 200 gramas de farinha de arroz, 100 gramas de polvilho doce,
1 xícara de água, 10 gramas de fermento em pó químico e, no caso, eu vou usar o peixinho da horta, eu vou usar para temperar o peixinho suco de meio limão, 1 dente de alho, picado ou amassado, sal a gosto, pimenta do reino a gosto e óleo para fritar. Sim, eu vou fazer uma fritura hoje, mas é só hoje, eu prometo. Eu quero dar uma dica para vocês. As minhas folhas já estão lavadas, higienizadas, tá? Mas como ele tem esses pelinhos, é comum grudar muita sujeira, terra, areia. Então deixa de molho as folhas, lava bem lavadinho. Se tiver algumas que tem um pouco mais de dificuldade de lavar, você pode até usar uma escovinha bem macia para poder limpar. E depois é só secar as folhas no papel toalha, tá? Para tirar o excesso de água e pronto. Modo de preparo: mistura a farinha de arroz, o polvilho doce, a água e o fermento e bata bem até formar uma massa homogênea e reserve. Em uma vasilha, coloque o suco de limão, alho, sal e pimenta do reino a gosto. Passe as folhas do peixinho nesse tempero, isso vai dar aquele gostinho de peixe frito. Feito isso, é só passar as folhas na massa e fritar em óleo bem quente. Viram como é fácil, rápido e é muito gostoso? Eu posso garantir, minha gente. E você, o que achou? Pena que vocês não podem provar esse aqui, mas testa a receita e compartilha com a gente. Eu vou fazer um pequeno intervalo e volto já com Conversa na Cozinha. Vou contar um pouco mais sobre as punks, as plantas alimentícias não convencionais. A Lagoa TV realiza para sua empresa lives, comerciais, vídeos institucionais, reportagens, transmissões de eventos e vídeos de ofertas com mídia visual completa. Tudo isso para alavancar seu negócio ou seu evento. Lagoa TV. Ótimas ideias passam por aqui. Junte-se a nós! Estamos de volta com Conversa na Cozinha. Eu hoje quero falar sobre as punks. As plantas alimentícias não convencionais, também conhecidas como punks, estão por todas as partes, literalmente. Calçadas de ruas, pelas praças, ruelas, rachas de muro, canteiros de estacionamento ou terrenos baldios e cada vez mais no centro do debate sobre sustentabilidade, ecologia e segurança alimentar. Elas são cada vez mais citadas e fazem com que pessoas, aquelas que têm um pouco mais de consciência alimentar, questionem os seus hábitos. Mas que plantas são essas e quais as possibilidades elas apresentam para a nossa alimentação? As plantas alimentícias não convencionais são todas as plantas que podem ser ingeridas, mas que não são entendidas como alimento por uma cultura ou região. O termo foi cunhado pelo professor Valdeli Knupp em 2007 na tese de doutorado As Plantas Alimentícias Não Convencionais da região de Porto Alegre. Em sua tese, o professor Valdeli afirma que muitas espécies de plantas espontâneas ou silvestres são chamadas de daninhas, insos, matos e outras denominações reducionistas ou pejorativas porque as suas utilidades e potencialidades econômicas são desconhecidas. Uma planta pode ser considerada punk em uma região e em outra não. Qualquer planta é uma punk se ela pode ser ingerida
e não é reconhecida como alimento em uma região onde cresce, ou seja, o que torna uma planta parte do grupo das punks são aspectos culturais e não biológicos. Um exemplo é o Ora Pronobis. Eu já falei bastante dela aqui, né, da Ora Pronobis. Ela é considerada uma punk para muitas regiões brasileiras, mas para os mineiros, por exemplo, é um alimento convencional, né, porque nós mineiros já, digo nós porque para quem não sabe eu sou mineira, já enraizamos o uso na nossa cultura. Uma forma extremamente segura e barata de consumir as plantas alimentícias não convencionais é abrir um espaço para elas na sua horta. Elas são fáceis de cultivar, já que nascem de forma espontânea por aí, não são exigentes quanto ao tipo de solo. Então você tem aí, vou citar alguns exemplos: taioba, cará, moela, beldroega, o peixinho da horta, serralha, azedinha, capeba, capuchinha, caruru, caxi, lírio do brejo, são muitas e vocês ainda verão muitas delas por aqui, porque eu cultivo várias no meu quintal. Se você quer cultivar, se liga nessa dica. No intuito de promover o seu plantio e consumo, a Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, publicou em seu site a coleção de cartilhas Punk, hortaliças não convencionais. Cada uma das cartilhas foca em uma punk, explicando detalhadamente como plantar e cultivar a planta. E além disso, no final de cada cartilha, você encontra uma receita simples para começar a se aventurar com esses novos sabores. Eu posso deixar o link para facilitar, mas aqui na tela você tem o endereço do site da Embrapa, tá? Além do link para o guia das punks, que eu vou deixar na descrição, para quem quiser conhecer os detalhes e de algumas das principais plantas comestíveis não convencionais, tem um e-book da Prefeitura de São José com receitas bem interessantes que eu vou deixar também. E eu vou dar uma dica agora: como incluir as punks na nossa alimentação. Hoje em dia existem muitas receitas de punk na internet, vários sites que falam sobre esse tema, mas vale uma dica que a maneira mais fácil de inserirmos as plantas alimentícias não convencionais na nossa alimentação é substituindo alimentos convencionais por elas. Assim você pode utilizar qualquer receita que você já conhece e gosta, e aí você simplesmente vai troca um dos ingredientes centrais da sua receita por uma punk. Mas se você é daqueles que não se sente seguro nem para trocar os ingredientes, eu vou dar a dica deste livro aqui. Plantas alimentícias não convencionais no Brasil. É um material completo e inédito, resultado de 10 anos de trabalho dos autores Vanderly Knupp e Henri Lorenzi, eu não sei se é assim que fala o nome dele, mas enfim, eles são dois dos maiores estudiosos de plantas no Brasil. Esse livro apresenta plantas nativas e exóticas, espontâneas e cultivadas no Brasil, consumidas no passado ou em alguma região do país e do mundo. Cada planta é apresentada em 2 páginas. Olha, vou mostrar aqui um exemplo para vocês, tá? Então, nessa primeira página, você tem as características morfológicas da planta, que é para facilitar a identificação botânica delas, certo? E depois você tem informação do uso geral e do uso culinário, com referências bibliográficas ilustradas e 2 fotos, né? Uma em detalhe e uma mais, né, geral. Na outra página, na segunda página, você tem 2 ou 3 fotos aqui legendadas aqui da planta, né? Primeiro com as partes que são utilizadas no consumo, seguida sempre de 3 receitas, tá? Da planta. E foto dos respectivos pratos. Então é bem interessante, o livro todo segue esse mesmo formato, é um livro excelente para quem quer se aventurar no consumo ou no cultivo de punks, tá? Como vocês podem ver, ele é um livro bem grosso, capa dura, é quase a bíblia das punks e tem 351 espécies aqui. E no final você encontra um índice. Na verdade são 2 índices, um onde você consegue encontrar as plantas por nome científico e outro índice com os nomes populares das plantas, que aí às vezes até fica mais fácil para vocês poderem identificar. Então é um livro que eu gosto e uso bastante
e indico, fica a dica aqui para vocês desse livro. Vou deixar o link dele também, tá bom? Por hoje é só. Se quiserem me acompanhar nas redes sociais, @chefmariadias, youtube.com/saudável comigo. Beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima com mais alimentação saudável e qualidade de vida para você.